A enchente de maio de 2024 deixou marcas que permanecem até hoje. Nós, do canal Multi-RS, produzimos uma série de reportagens especiais com pessoas que vivenciaram a maior tragédia climática do estado. Nós vamos começar a exibir essa série de reportagens no dia de hoje. E ainda o rescaldo da Wine South America, a maior feira de negócios do vinho da América Latina, que foi realizada em Bento Gonçalves na semana passada. Eu trago mais matérias especiais sobre uma vinícola que trabalha com o amadurecimento dos vinhos em madeira brasileira e também sobre o Spa do Vinho, o hotel vitivinícola mais prestigiado também da América Latina. Eu sou Orestes Genário Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. O BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Quinta do Morgado, suco de uva pura, Quinta do Morgado. Pensou em inovação, vem para a Ubra e Grupo PS, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no Litoral Norte, em Capão da Canoa. Para começar o Poder RS desta segunda-feira, uma nova semana, vamos ao recado já tradicional do nosso Banco Regional de Desenvolvimento Econômico do Extremo Sul, o BRDE. Pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Para abrir a nossa série especial sobre o impacto da maior enchente da história do Rio Grande do Sul, a repórter Érica Polecello retornou ao bairro Humaitá, no 4º distrito, onde a água atingiu até 1,70 m de altura em alguns pontos. Pode rodar. Maio de 2024 ficou marcado como o mês em que o Rio Grande do Sul vivenciou a maior catástrofe climática da sua história. Foram 184 mortes e milhares de pessoas que ficaram totalmente desalojadas. Essa, inclusive, superou a enchente de 1941. Alguns bairros aqui da capital ficaram totalmente submersos. Fechamos o portão 3, vamos fechar agora o 4. Já tem equipe se mobilizando no 12, que é na Avenida Cairu. E, tristemente, eu tenho que informar, né, de que a situação de Porto Alegre vai piorar. Nós só temos o acesso pela linha São Luís, interior do município de Mussum, para acessar Vespasiano Corrêa. Rocaçales, uma cidade que foi totalmente destruída, tanto na cidade quanto no interior. Prefeito Hamilton Fontana atravessando os trilhos do trem, voltando do sepultamento da mãe, ele e a Cássia, primeira-dama. Pelo amor de Deus, nem me fala. Eu não tenho mais força nem de falar, nem de... E ajuda para quem? Quem vai te ajudar? E além desse problema com as famílias, muitos hospitais ficaram também totalmente devastados. Um deles foi o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas, que atende uma população de mais de 3 milhões de pessoas. Muitas famílias sofreram com a enchente, inclusive a família da Dona Yara, que reside aqui na Zona Norte, bairro Humaitá, próximo à Arena do Grêmio. Naquele dia que a água chegou por aqui, a senhora estava em casa? Não estava? Como é que foi para a senhora vivenciar tudo isso? Eu cheguei em casa, aí como a minha guria, a menor não, que tem 23 anos, ela disse assim, mãe, todo mundo está postando no vídeo
que vai dar uma enchente e vai ser grande. Nós vamos ter que sair. A senhora não se apega na sua casa, que a sua casa vai ficar. Ou a senhora vai, ou a senhora fica, né? Eu disse, mas como assim? Eu não vou sair da minha casa, bem capaz. Especialmente eu quero me dirigir aos moradores da Ponta Grossa, do Lami, das ilhas, que aceite o convite da prefeitura para sair desses locais de risco. Eu morava aqui embaixo quando eu dei enchente, né? Aí depois agora eu subi ali para cima, porque para estar mais... Daí só ficou a minha guria aqui. A minha guria disse, ó, mãe, qualquer coisa a gente vai tudo para cima, né? Se a gente vê água aqui querendo na rua, a gente sobe já para cima, né? Aí eu disse, tá, tudo bem, né? Todo mundo vai ficar em cima. Mas só que agora, moça, eu tenho medo. Eu não descanso de noite. Parece uma coisa assim, quando diz que vai dar temporal, eu já tô com perna num leque, né? Porque eu já perdi tudo, né? Eu já perdi tudo. Eu não perdi a minha família, graças a Deus, que mora tudo aqui, né? Irmão que mora ali na Bela Vista, outros que moram mais pra frente, né? Então eu não perdi ninguém, graças a Deus, né? Eu agradeço a Deus qualquer momento, qualquer hora, porque Deus foi muito maravilhoso sobre a minha família e só tenho assim aquela dor por dentro de muita gente, criança, adulto que morreu, né? Como é que foi a sensação quando a senhora voltou? Quando a sensação que eu voltei, moça, é uma tristeza, a dor era maior, né? Vendo tudo aqui, ó, tudo tirado, assim, as pessoas tudo vendo, né? Não é só eu, minha vizinha aqui do lado, outro vizinho aqui do lado, né? Todo mundo dessa rua aqui fora, né? E as pessoas lá de lá. É uma tristeza, sabe? Que daí um consolava o outro. O que a gente podia fazer, né? Vendo as coisas da gente que tu trabalhou há anos, tudo jogado assim no meio da rua. Dona Yara, falando ainda sobre essa sua relação com os torcedores, também viraram amigos da senhora, nós temos um vídeo que nós vamos rodar agora na reportagem de um casal muito amigos da senhora que também auxiliaram muito. Vamos rodar agora. Oi, tia! Tia, estamos passando aqui, então, né, para dizer que foi um momento muito difícil, né? Esse mês de maio, essa enchente que afetou muita gente. Mas também feliz por ter uma rede de apoio que, né, nos possibilitou ajudar bastante gente, e inclusive vocês. Então a gente ficou muito feliz, né, em gravar esse vídeo, saber que passou esse momento turbulento e estamos hoje aí podendo dar o nosso depoimento. Tia, a gente tem um carinho muito grande pela senhora, pela sua família, suas netas, e a gente espera do fundo do nosso coração que vocês sigam evoluindo e fiquem cada dia melhores. Um beijão, tia! Tchau, beijo! Cada vez que eu vejo ele, que eu não possa agradar ele, sabe, que ele foi uma pessoa assim, muito maravilhosa na arena, desde o começo, sabe, sempre ele me, oi tia, me chegava, me abraçava e me beijava, ele e a esposa dele, né, foi umas pessoas assim, sabe, que acho pra mim, eu sei que eu tenho os outros, como eu disse pra eles assim, ó, olha, guri, eu tenho vocês como fossem meus filhos, tem uns que é mais velho, outros mais novos, mas aquilo assim, ó, pra mim, vocês são umas pessoas maravilhosas que eu agradeço você. Se não fosse vocês, eu não teria nada. Porque eu parei lá no Morro Santa Teresa, lá na casa de parente, e tempo todo, uns me botavam o Pix e o Matheus me levava caixa de leite, me levava rancho, levava roupa, levava folha de cama. Aquilo para mim assim, ó, não tem preço que eu pague um dia, né? Como é que é em noites de chuva? Tem medo de ficar aqui? A ideia é, se um dia for possível, sair? Sim, eu tenho medo ainda, né? Eu até nem sei para onde, né? Que a primeira casa foi, como eu te disse, né? Foi a tia do meu genro que emprestou, né? Agora, né? Não sei, né? Para onde Deus o livre, né? Tomara que não aconteça, eu peço tanto dia após dia para Deus, que Deus não deixe acontecer mais que a gente sofreu, não é só a população toda, né? Tanto rico como pobre foi atingido, né?
Então eu não tenho como agradecer a Deus por causa das coisas maravilhosas que Deus deu força para todo mundo se erguer, né? Porque foi uma coisa muito triste, ninguém esperava. Eu tenho muita fé, moça. A minha fé vai ser a última que mal, como diz a minha mãezinha, né? A gente tem que ter fé, senão não vive, né? Senão não vive. Porque tudo que a gente passou, eu superei, né? Eu não consegui ficar assim, com aquela amargura no coração, né? Eu fui abençoada por Deus, né? Que ganhei umas coisas, né? Ganhei fogão, comprei fogão, que é aqueles 5 mil que o governo deu, comprei fogão, consegui comprar uma máquina, uma cama para me dormir, né? Então, tudo é Deus proverá, né? O resto é Deus proverá, que agora aqui eu não tenho nada dentro da minha casa, mas que eu tenho, o amor que eu tenho ainda por mim e para os outros é bastante. OAB-RS alerta: cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre o seu processo judicial antes de falar pessoalmente com o seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse o site oabrs.org.br e as redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. Em Porto Alegre, a saga do esqueletão continua, mas agora parece ter um desfecho. A Prefeitura da capital anunciou que o edifício Galeria 15 de novembro, conhecido como Esqueletão, será demolido de forma manual e mecânica e não mais implodido. A repórter Érica Polecello traz mais informações. O que gerou essa mudança, né? Porque era para ser uma implosão e agora então será feita essa demolição, que ela é mecânica e manual. O que gerou justamente essa mudança? É importante dizer que a gente já vinha fazendo a demolição da forma mecânica e manual até aqui. Então nós demolimos os 5 andares do fundo, que tinha um volume um pouco maior, depois os 10 andares superiores e agora vamos manter essa metodologia por várias razões. A primeira delas é o sentimento de segurança do entorno, né? Então havia um certo, assim, desconforto, digamos assim, com o entorno, com a preocupação, não com as estruturas em si, mas com a vibração que gera a implosão, que pudesse alguma janela se soltar, algum ar-condicionado que não tivesse bem preso e coisas assim. E também porque a gente entendeu que dessa forma a gente causou mínimo transtorno ao entorno aqui do prédio e garantir não só a segurança, porque a gente acredita que já estava garantido, mas a sensação de segurança da população. Então a gente, tu vê, não bloqueou o trânsito para fazer esse serviço de demolição, a gente manteve a rotina do entorno e agora é uma obra que já, na verdade, já está atrasada desde 59, quando foi abandonada. E agora nós vamos poder concluir de uma maneira que também não cause tanto impacto. Secretário, existe um cronograma daqui para frente e uma ideia assim, de finalização? Sim, está mantido o nosso cronograma da demolição e a gente acredito que vai acrescentar cerca de 2 meses, então até o final do ano deve estar já limpo e cercado o terreno aqui do Esqueletão. Então a gente agora vai demolir a parte aqui da frente e os andares voltados a Marechal Floriano. São mais ou menos 9 pavimentos que tem que ser demolidos e aí depois vamos cercar o terreno e limpá-lo. A gente sabe também, secretário, que ano passado essas obras foram interrompidas por um certo período de tempo, também foi pela questão da segurança. A Superintendência Regional do Trabalho entendeu que a metodologia que nós tínhamos de segurança para os trabalhadores da altura não era mais adequada, que a gente deveria fazer algumas adaptações. Essa discussão se prolongou, a nossa forma como estávamos fazendo foi mantida, outras teve que ser readequada. E aí, então, a partir de então não tivemos mais nenhum problema, sempre são feitas as vistorias. A metodologia já está consolidada e nós vamos mantê-la agora também nesses outros andares. E a gente sabe, secretário, que algo que impacta diretamente as pessoas que nos assistem é a questão do trânsito, né? Ele vai chegar a ser interrompido, não vai ser necessário, já se tem essa informação? Sim, podemos afirmar que não será interrompido, claro. Quando o caminhão manobra aqui por alguns minutos, ele é interrompido o trânsito por alguns minutos, orientado pela EPTC, a gente anuncia
com brevidade. Temos procurado fazer sempre no início da manhã ou no final da tarde para gerar menos impacto, mas assim de maneira permanente não será interrompido o trânsito e se manterá aqui só nesse trecho da Marechal Floriano e da Voluntários da Pátria. O futuro chegou com o EasyGen. O EasyGen conecta você a uma usina solar sem precisar instalar nada, sem investimento nenhum. É economia de verdade, com energia limpa e sem custo. EasyGen, a revolução solar que diminui a conta de luz da sua casa e da sua empresa. Simule a sua economia na conta de energia em www.easygen.com.br/simular. Se preferir, ligue para 51 999 11 4001 ou mande um e-mail para comercial@easygen.com.br. Agora vamos ao comentário do Rafael Weiberg, que sempre mostra como usar a inovação no seu dia a dia. Olá, Rafa. Olá, Orestes e amigos do programa Poder RS, Rafael Weinberg novamente com vocês para uma semana espetacular que se inicia. Muita gente acha que é complexo utilizar a inteligência artificial e por causa disso perde a oportunidade de aprender e usar melhor as ferramentas. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Primeiro de tudo, complexo e difícil era a tecnologia há 10, 15, 20 anos atrás. Hoje em dia ela está cada vez mais intuitiva e acessível. E o mais importante, vivemos hoje numa era onde temos a oportunidade de aprender com mais facilidade. Se a gente vai pegar qualquer tema que a gente quer aprender, a gente tem e-books, a gente tem vídeos no YouTube, a gente tem tutoriais, nós temos sites especializados e até redes sociais falando do tema que a gente quer aprender. Então, se você quer saber como usar mais a inteligência artificial e como ela pode ajudar no teu dia a dia, a minha dica é pesquise, investigue, vá atrás. Tem muito conteúdo e muito conteúdo gratuito também que te ajuda a ter mais resultado. Então, já está utilizando a inteligência artificial para ajudar no teu dia a dia e nos teus resultados? Vamos juntos! Rafa Weiberg falou para Chavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre. Faça sua reserva pelo WhatsApp 51 99141 6948 ou pelo Instagram, @chavin.poa. A melhor culinária peruana em Porto Alegre é no Chavin. O Poder RS faz um brevíssimo intervalo para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, ou a BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos. O Poder RS está de volta nesta segunda-feira, início de semana, para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. Vamos fazer uma ponte agora, Porto Alegre, Bento Gonçalves, para recuperar o que de mais importante aconteceu na Wine South America, a maior feira de negócios do vinho da América Latina. Olha só. Eu estou aqui com mais um enólogo da nova geração que elabora vinhos brasileiros, que trabalhou em vinícolas tradicionais e que agora tem o seu projeto de vitivinicultura. E o Giovanni Ferrari é um dos enólogos mais inovadores que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. É verdade? Tu concorda comigo? Concordo. É um dos enólogos mais inovadores e modestos que a gente tem aqui no estado. Modéstia não muito, né? Giovanni, olha só, a gente está do lado aqui, né, na verdade atrás, de uma grande inovação tua. O que é esse protótipo? Então, esse tanque é um tanque desenvolvido, né, por nós. É um tanque que, além de fermentar a temperatura controlada, fermenta a pressão controlada também. Então tem mais um fator controlado, que é a pressão. E o formato dele, em formato geodésico, permite que a pressão seja feita no centro. É por isso que ele tem esse formato. Não é só para bonito. Não né? Porque uma autoclave, né, ela tem aquele formato tradicional, né, de garrafa, pode-se dizer assim. Então aqui o que muda lá dentro? Então, no formato tradicional tu tem uma pressão, né, e na fermentação tradicional tu tem uma pressão muito forte no chapéu, na parte sólida, na massa, né, para empurrar
a sólida é para cima, né? Então ali a direção do gás carbônico é sempre dentro do cilindro para cima. E aqui? Aqui tu tem então os vértices, né? Que posicionam e que direcionam a pressão toda para o centro. Então aqui a pressão sempre é para o centro. E por que isso é importante? É importante porque a gente tem uma pressão sobre a massa de maneira que ela fica embebida no líquido. Então a massa ela é empurrada para o líquido. Ao inverso do que acontece num tanque cilíndrico normal. Que fica só em cima, na parte do chapéu. Então isso traz mais complexidade aos espumantes? Não, não é espumante, é fermentação de vinho base? Não, é tinto. Só de tinto? Tinto, maceração e fermentação de tinto, maceração e fermentação de alguns brancos, né? Então, aqui é só para fazer a extração na película, né? Para a gente poder extrair de maneira suave e profunda. Então a textura do vinho, ela muda na boca, né? Ela fica mais elegante, mais sutil, mas isso acaba... Mais aveludado. Sim, mais aveludado, mas é um aveludado com persistência, com sabor. Além disso, não é só o gás carbônico que é direcionado para o centro. Com gás carbônico também é criado aromas. Esse tanque aqui, ele pode estar fermentando. Se ele está fermentando sem o controle de pressão, ele não exala aroma para o ambiente. Tu tem que ir em cima sentir o aroma. Então ele acaba concentrando aroma também. Então ele perde muito menos aroma. Então é tanto aroma quanto extração, né? Então, dentro de um movimento físico, permite o quê? Tu permite uma economia também na parte energética, porque senão tu teria que pegar uma bomba e fazer a remontagem de baixo para cima. Ficar movimentando aquele vinho. Movimentando para poder molhar a película e para descompactar o bagaço, a parte sólida, né? Aqui, então tu tem esse ganho, além de mão de obra, porque aí tu faz 4 remontagens para correção de algum desvio no moço e pronto. Tu não precisa mais mexer. E quantos tu produziu desses? Hoje eu tenho um, por enquanto, mas o eu consigo utilizar, eu consigo fazer 3 fermentações no ano, na safra. E essa é uma invenção, que aí tu encontrou uma indústria para produzir para ti? Isso, eu tenho uma indústria aqui do Vale, uma metalúrgica que faz pra gente. Então é um tanque que a indústria metalúrgica eu concedi a patente para ela. Eu não tenho patente desse tanque. A patente Ele custa mais caro do que o tanque tradicional? Custa mais caro porque a mão de obra é maior. E também a chapa é diferente. Aqui é uma chapa 3 milímetros. A chapa normal de fazer tanque é 1,5, 2 no máximo. E aqui é tudo soldado. É tudo soldado, então tu tem que fazer... No final, no vinho, vale a pena? Vale a pena porque tu economiza muito em mão de obra, né, em processo, né, e energia também, então vale muito a pena, sim, com certeza. Vamos lá, vamos falar agora também de uma das inovações, né, que tu trouxe aqui para o vinho brasileiro, que é o uso das nossas madeiras, né? Não só o carvalho francês, americano, esloveno, croata, né, que a gente tem muito utilizado na indústria, mas a madeira brasileira. Vamos mostrar elas? Vamos mostrar. Então vamos lá, me explica o que tem aqui, os diversos tipos de madeiras brasileiras e como é que tu utilizas nos vinhos. Então, aqui a madeira, na Vinícola Arte Viva a gente trabalha com 7 tipos de madeira, né? É óbvio que no Brasil existem inúmeras espécies que poderiam ser utilizadas, né? Mas aqui a gente trabalha com essas 7 madeiras. Por que tu escolheu essas 7? Essas 7, além de trazer diferentes características, elas também são comercialmente de legal obtenção, ou seja... Tem mais disponibilidade também. E é possível adquirir. É possível adquirir com registro do IBAMA, tudo, né? E a gente trabalha assim, né? Porque também, né, a Tanoaria, o Mesa Casa, que é um parceiro nosso, a gente consegue trabalhar a madeira brasileira graças ao trabalho dele. Claro. Porque é um trabalho onde ele
ele tem uma perfeição. Ele faz a maturação na madeira, aí ele faz a autoclavagem para tirar toda a lignina, fármacos, e aí depois a gente faz a montagem do barril e tostagem. A Mesa Casa, que é a última tanoaria que tem aqui no Rio Grande do Sul, né? De grande porte, fica aqui em Monte Belo do Sul. Bom, então vamos lá. Amburana, bálsamo, cabriúva, castanha do Pará, grápia, acácia e jequitibá. Muitas dessas madeiras que são usadas por cachaçarias, né? Sim. Muitas cachaçarias usam isso, mas no mundo do vinho não é tão comum. Sim, não é tão comum. E a gente é conhecido, né, por trabalhar com madeira brasileira, e a gente trabalha com certa cautela, porque a madeira brasileira ela traz muita singularidade, muita característica, muita expressão, né, do nosso solo, da nossa origem. Entretanto, né, se ela é trabalhada demasiadamente intensa no vinho, ela acaba prejudicando o aroma do vinho com relação à característica da madeira ser muito intensa. Sim, elas são muito fortes, né? Então... São muito fortes. Então a gente trabalha com muito cuidado para preservar a expressão da fruta, trabalhar com algo, com madeira europeia, com carvalho, que traga uma familiaridade no nosso mental, porque está acostumado, né? Sim, os aromas das madeiras do carvalho é aroma que tu tem no dia a dia. Café, padaria, chocolate, baunilha, então é tudo coisa boa. Coisa que tu tem uma certa paixão. Isso, e tem uma memória emocional também. Né? Exatamente. E as brasileiras, o que elas trazem? As brasileiras, via de regra, elas são muito especiadas. Cada uma com sua característica de especiaria diferente, né? Cada um com sua função dentro do vinho. Por exemplo, a amburana, ela serve muito para fazer um equilíbrio dos aromas herbáceos dentro do vinho. Se tu pega uma variedade que tem muito herbáceo, ela consegue controlar ali. Eu pego o bálsamo para trazer o toque do cítrico, né? Um cítrico cristalizado, um toque de uma erva também. Como é que tu descobriu isso, Giovanni? Sensorialmente. E testando, praticando. Testando, praticando. Porque não tem literatura, né, sobre isso. Não tem literatura, então tu tem que Vamos escrever um livro sobre isso, então, juntos aqui. Taça e nariz. E agora sim, né, ali a gente tem um trabalho desenvolvendo com o pessoal da Exalc, né, Piracicaba, que a gente vem conversando para desenvolver alguns trabalhos em cima da madeira, né, em cima do estudo da célula da madeira, né, daquilo que a gente pode aprofundar e trazer daqui a pouco, não só o benefício da exoticidade sensorial, mas também para madeira como saúde, né? Então a madeira, com certeza, o polifenol, tanto do carvalho francês quanto americano, ele é benéfico. Polifenol, o tanino ele acaba sendo antioxidante e ele é um coadjuvante do rejuvenescimento, ou seja, tu toma vinho, suco de uva, né, tudo que tem polifenol mantém tua pele, mantém teu vigor, né? É por isso que dizem que eu tenho 30 e poucos anos, né? Porque eu tomo muito vinho, muito suco de uva. Tu tem esse rostinho angelical. É tudo por causa do vinho. Tudo por causa do vinho. Vamos provar? O papo tá bom, mas tá muito teórico. Acho que a gente tem que ir pra prática aqui. Escolhe 2 vinhos pra gente ver então, o que aporta. Eu acredito que a gente poderia provar o Sauvignon Blanc, que a gente trabalha com grápia. Tá. Aí aqui eu trabalho com grápia para controlar o herbal, né? Não trazer um perfil de Sauvignon Blanc sul-americano, né? Controla o xixi de gato do Sauvignon Blanc? O xixi de gato, exato. A gente trabalha em cima mais do toque da erva, toque da ruda, o toque da ruda, o toque do broto de tomate. Então a gente traz a madeira para quê? Para trazer um pouco de especiaria, baixar essa intensidade e manter a exoticidade, a fruta do Sauvignon Blanc, o maracujá, o mamão papaya, bem autêntico, bem algo que um Sauvignon Blanc desse te remete a um Sauvignon Blanc muito
da sua origem, da autenticidade da variedade. Só que a madeira brasileira acaba trazendo a nossa autenticidade, não a autenticidade da variedade. Então, você vai achar que eu falei bobagem aqui em xixi de gato. Por que, que a gente fala isso no mundo do vinho? Explica. Por conta da mineralidade, né? Principalmente os Sauvignons Blanc do sul da França, né? O Vale do Loire também tem algumas notas nesse tom por conta do solo, é uma característica de solo. Mineralidade oriunda do solo. E aí lembra, né, esse aroma que a gente sente, não que alguém tenha tomado, né, xixi de gato, mas a gente lembra muito esse aroma. Muito bem, e qual é o segundo? Aí um tinto? O segundo a gente vai provar o Geodesis. Ele matura em barril de carvalho francês e a gente faz um afinamento com a duela de castanha do Brasil. Explica para quem não conhece o que é duela. É uma ripa. É uma ripa. É uma tábua que tu coloca dentro do tanque de inox. Perfeito. E eu tenho curiosidade para provar um vinho com amburana, porque amburana é muito intensa. Olha, é um aroma muito familiar. Esse aqui é considerado o carvalho brasileiro. Isso. É aroma de galpão do interior do Rio Grande do Sul. Tem um toque de chocolate também, um waffle. Tem. Não, ali é castanha do Brasil. Castanha do Brasil, castanha do Pará. Vamos lá, vamos degustar então. Vamos. Aqui eu vou servir para você o Tinturé. Ele é Tinturé porque... É tinto? Tinturé é o nome do Tinturé. Por quê? Porque... Vamos pro tinto agora, o nome é Tinturé. Por que esse nome? Porque são castas, né? Tintórias. Eu estou usando aqui o Tanal, Teródigo e estou usando o Alicante Boucher. São as 3 castas principais. Alicante e com a madeira brasileira amburana. Amburana. Só que a amburana tu vai perceber que ela é bem modulada aqui dentro. Porque ela traz um toque do whisky, do bourbon, um toque da vanilla, um toque do caramelizado. Né? E isso a gente acabou modulando dentro do vinho. Né? Claro que com uma proporção pequena de barrica, um ajustezinho com umas lascas, né? com lascas, com cavacos, né? É muito diferente, pessoal, esse vinho, muito diferente mesmo. E ele tem esse toque de destilado whisky. Sim, que olha a madeira, né? Que vem na madeira, que vem na amburana. Foi aprovado trabalhar com whisky, com afinamento de amburana nos whisky, na Europa. Tanto é que o Mesa Casa ele exporta, né, para vários países, né? É um vinho completamente diferente, né? Muito a cara... Muito presente, muito presente. Muito açúcar caramelizado. Pessoal, Arte Viva. Eu tô conhecendo hoje aqui, conheço a fama aqui do Giovanni Ferrari. Boa fama, tá? Boa fama. E o Andrei, da Vinícola Garbo, né, disse que se inspira muito em vocês. E eu fiz questão... Nós somos colega de aula, né? Colega de aula, é isso. Os novos enólogos aqui do Brasil. Se formamos junto, né? Ah, é? Sim, eu, o Jonathan, o Andrei, o Guilherme, o Joel aqui, que ele também é enólogo-chefe da Jolimon e tem a vinícola dele. Então tem uma turma de enólogos novos e que estão inovando, estão fazendo coisas diferentes aqui com a cara do Brasil. Arte Viva, procurem os vinhos, porque realmente são todos surpreendentes e eles têm a cara do Brasil. A nossa cobertura do Wine South America tem o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, Quinta do Morgado, suco de uva pura é Quinta do Morgado, elaborado pela Fante Bebidas, lá de Flores da Cunha, e também do Dalonder Hotéis, que tem 2 unidades em Bento Gonçalves. Quem vai para a Serra Gaúcha, para a região da uva e do vinho, tem que se hospedar no Dalonder. É uma experiência gastronômica também, de harmonização com vinhos, além de todo o conforto deste hotel, muito conhecido por todos na Serra Gaúcha, comandado pelo Tarcísio Miquelon, uma verdadeira lenda do turismo da Serra Gaúcha, da região da uva e do vinho. Olha só, rapidão aqui, um videozinho rápido mostrando as atrações do Dalonder Hotéis.
Estou aqui no estande do Spa do Vinho, aqui na Wine South America, com a Débora, que ela vai me contar as novidades, que tem muitas novidades sobre esse complexo, né, de enoturismo e que acabou virando uma marca e agora vai se espalhar pelo Brasil e pelo mundo, Débora. É isso aí. O Vale dos Vinhedos se tornou a capital do turismo, não é só no Brasil, né? Na América Latina. Nós temos uma expertise que não é muito reproduzível, é uma coisa muito diferente, de uma maneira de fazer enoturismo que a gente vê reconhecimento de vários países. Nós temos recebido missões de Portugal, da Espanha, que olham para o nosso enoturismo e dizem assim, nossa, vocês estão anos à frente. Porque foi um aprendizado também na prática, né? Não existia muitos modelos, né, quando o Spa começou, que já faz mais de 15 anos. É uma construção conjunta, na verdade, porque tem toda a questão do Vale dos Vinhedos, do modo do Vale dos Vinhedos ter se desenvolvido, ter perseguido a indicação geográfica, primeiro com a IP, depois com a DO, e a forma como o associativismo ali mudou todo o perfil da região. Então a gente só veio agregar. Quando nós chegamos, já existia uma hotelaria estabelecida, já tinha ótimos restaurantes, vinícolas incríveis, grandes, mas o que faltava? Faltava completar a categoria de atendimento ao hóspede. Então, você tinha as pousadas, você tinha os hotéis familiares, mas você não tinha o turista de alto padrão, que tem alto valor agregado e que possibilita que você tenha um ticket médio muito maior, não só no seu estabelecimento, como nos restaurantes, nas vinícolas, e um turista de long stay, que ele fica 2, 3, 4, até 5 noites, porque ele está interessado em conhecer aquele terroir. Então, essa é, digamos, a consultoria que nós somos capazes de dar e que, à medida que elas começaram a ser pedidas, a gente percebeu, não, mas a gente tem um negócio maior aí. Porque são hoje 18 regiões vitivinícolas no Brasil. Todas elas gostariam desse público, gostariam de reter esse cliente que investe nos vinhos premium, que investe na região. Então a gente contratou uma consultoria em São Paulo, estruturamos essa marca, a gente já tinha muita experiência de 25 hotéis no sul do Brasil com bandeiras internacionais, trabalhamos muitos anos com a Marriott, com a Accor. Então a gente já tinha isso no DNA, transformar o Spa do Vinho Complexo Enoturístico numa marca foi um passo que não foi tão trabalhoso, mas que nos rapidamente começou a eclodir. Então estamos já fizemos o lançamento agora de uma parceria com uma grande empresa de operação hoteleira, também já com hotéis no México, por todo o Brasil, mais de 20 hotéis. Eles hoje operam o maior hotel de eventos do Brasil, em São Paulo, vários hotéis de porte por todo o Brasil, resorts, hotéis leading of the world. Então, eles têm uma expertise bacana para nos dar força, braços, para poder expandir. E já estamos com projetos em desenvolvimento em Santa Catarina, 2 projetos em São Paulo, nas rotas de vinho em São Paulo, e um projeto em Portugal. E aqui na feira, felizmente, já apareceram também novas prospecções. Então, a ideia é a gente fazer o circuito brasileiro do enoturismo com turismo de alto padrão focado no terroir de cada região. Queria que tu falasse agora um pouco dos vinhos, né? Como é que estão os vinhos produzidos por vocês? Antes de uma parceria com a Miolo, tinha um projeto de uma vinícola. Como é que está isso, Débora? Nossa, essa vinícola nasceu há muitos anos já, ela tem 18 anos. Quando nós começamos o Spa do Vinho, a gente sabia que precisava de autenticidade, a gente precisava mostrar o produto daquele local, daquele terroir. Então, os vinhedos foram plantados antes mesmo do hotel começar a ser construído e estar pronto. Quando nós inauguramos, a gente já inaugurou com vinho cultivado nos nossos vinhedos. E hoje são complexo todo. O hotel está dentro de um condomínio vitivinícola, 21 hectares, dos quais 16 já são produtivos, a gente já tem uma produção superior a 60 toneladas ano, das uvas de excelência da DO e algumas outras uvas que a gente acredita que se comportam muito bem ali.
desses vinhedos a gente produz vinhos só focados nos vinhos de alta evolução e guarda. Então, aqui na feira a gente foi formando um pulmão ao longo dos anos e agora que a gente está fazendo os primeiros lançamentos, e a gente está fazendo lançamentos de coisas inéditas. O Merlot de 2017, outro de 2018, outro de 2020, Safra das Safras. Então são vinhos que já chegam com 8, 5, 7 anos no mercado e evoluídos, assim, com uma complexidade muito maior. E com potencial de guarda, certamente. Assim como o nosso primeiro vinho veio até hoje, um dos vinhos mais premiados com mais de 20 anos, né? Legal, muita coisa nova, né? E aqui, depois da pandemia, depois das enchentes de maio, né? Claro que o Spa do Vinho, né, não foi atingido diretamente, mas sofreu muito, né, com a falta de turistas, com o fechamento do aeroporto, né? Então não foi atingido pela enchente, até porque está numa área muito alta, mas teve todo esse reflexo negativo da falta de turistas aqui no Rio Grande do Sul. Como é que está agora o Spa do Vinho e a região do Vale dos Vinhedos, né? Porque a Débora sempre participou aqui da associação da Provalha, Associação do Vale dos Vinhedos. Como é que a gente está um ano depois? Bom, se a gente pensar no setor de serviços, principalmente hospitalidade, restaurantes, eles são gente. As paredes, o empreendimento não é nada sem as pessoas que estão lá. E as pessoas foram muito atingidas, as famílias foram muito atingidas, os acessos foram, eu diria com toda certeza, as enchentes foram 10 vezes piores do que a Covid. Porque a questão de desmontar toda a infraestrutura do Rio Grande do Sul, isso é uma coisa para 10, 15 anos de trabalho de reconstrução. A Covid só fechou os estabelecimentos, né? Mas não destruiu nada. A enchente destruiu. A enchente destruiu as próprias famílias, né? O que elas tinham de mais sagrado, que é o território delas. No caso do Vale dos Vinhedos, são comunidades rurais que ficam anos sem poder produzir. Então foi muito complexo. A gente viu a hotelaria da região sofrendo muito. Nós também, 8 meses praticamente sem receitas. E a gente, para vocês terem ideia, no Spa do Vinho, devido ao tipo de cliente que a gente atende, mais 60% vem de São Paulo, sem aeroporto. Então foi um ano em que a gente, olha, quem não quebrou, vergou e sabe que está pronto para desafios muito maiores. Mas muita coisa ficou represada. Então, quando voltou ao aeroporto e deu o final de ano, com um bom tempo, sem as chuvas, a gente teve que trabalhar com todo esse represamento e vieram altas ocupações e a gente pode dizer que agora está bombando. Graças a Deus a gente teve um bom verão e a gente deve ter um inverno ainda melhor, porque as temperaturas esse ano prometem ser muito favoráveis. Então, o Vale dos Vinhedos está vivo, ele está vibrante. A nossa ciclovia, que a gente lutou durante 18 anos, está em plena construção. Finalmente. Finalmente, mais de 30 vinícolas ativas, o setorial crescendo e a coisa mais importante, ao longo desse desenvolvimento a gente percebeu a necessidade de regulação do nosso território. Então, um trabalho muito consciente, muito forte das nossas comunidades. A gente conseguiu levar o Ministério Público, mais o governo do estado, o IFAM, o CAURB, e as prefeituras dos 3 municípios que compõem o Vale, um trabalho conjunto chamado Plan Vale. E esse trabalho vai nos dar um norteamento para o desenvolvimento sustentável do Vale dos Vinhedos, respeitando a vocação vitivinífera da região, a sua cultura e olhando para o futuro de uma maneira que a gente possa continuar tendo progresso, mas de uma forma organizada e que traga para o turista conforto, mas principalmente para o produtor, porque eminentemente essa é a coisa mais importante, nós somos produtores de uvas de excelência para que ele possa continuar se desenvolvendo e fazendo os melhores vinhos do Brasil.
Beleza, obrigado. Bota ali no teu carrinho, bem juntinho, com sabor. Depois você pode dizer, você escolheu a Alibem e escolheu muito bem. A Alibem é uma empresa gaúcha que produz linguiça toscana, bacon, cortes especiais, o melhor da carne suína. Tudo produzido aqui no Rio Grande do Sul, distribuído em todas as regiões do Brasil, escolhido por você em mais de 40 países. Procura as delícias Alibem nos melhores supermercados, bota no seu carrinho e aproveita o melhor da carne suína. Alibem, bem juntinho de você. Vocês perceberam que tem uma garrafa empoeirada aqui, tem um decanter. É porque agora a gente vai ter uma conversa diferente com o Renato da Máximo Bosque, a vinícola brasileira, a única vinícola brasileira especializada em fazer vinhos de guarda. Tem que ficar muito tempo na adega, na garrafa, antes do Renato lançar os vinhos da Máximo Bosque. É isso? É. Onde que tá o Renato que não tem decanter? Alguma coisa tá errada. Orestes, assim, fala da proposta da Máximo Bosque. O projeto inicial, o projeto 2000, quando nós começamos em 2000, foi justamente pegar uma brecha que não existia. São os vinhos mais maturados, vinhos mais equilibrados, vinhos mais elegantes, mais agradáveis. Só que isso gera trabalho, é tempo, é persistência. Paciência. Paciência, essa é a palavra. Paciência. E resiliência, que é uma palavra da moda agora. É a palavra da moda. Então, isso... Mas já faz 24 anos, hein, Renato? 25? 25, é verdade. 11 de junho, 25 anos. É muito trabalho, é muito empenho, né? E a gente consegue agora ter... Eu não vou dizer colher um fruto, mas a gente consegue colher opiniões do consumidor durante todo esse tempo... que acaba motivando. Provei o tal vinho, ainda tenho tal vinho, que vinho. E as pessoas acabam vindo. Você tem uma ideia aqui na feira, o meu vinho comercial hoje, um tinto, é 2015. 2015 tem 10 anos. É vinho comercial pra mim. É o teu lançamento. É meu lançamento. Sabe que eu tenho vinhos da Máximo Bosque ainda na minha adega e alguns vinhos brancos. Também com 8, 10 anos. Então, eu tenho por obrigação toda a feira, essa feira de negócio, ninguém nos conhece, porque nós somos novos. Então eu tenho que trazer sempre algo diferente. Primeiro dia, Cabernet Sauvignon 2005. Tu ainda tem 2005. 2005 foi a grande safra aqui do Brasil. Claro, agora depois de 2020, né, 2018, 2020, 21, 22, a gente teve grandes safras. 2020 é considerada a safra das safras, talvez batendo lá de 2005. Mas a de 2005 foi espetacular. Só tem uma vinícola brasileira que ainda tem vinhos. É tu. Posso gerar uma polêmica? Pode. 2005 ninguém bate. É melhor que 2020? Qual que é a diferença 5 para 20? Tecnologia. Hoje a gente tem muita tecnologia. É para mudar o vinho? Não. É o acesso a algo que nos facilita o trabalho. 2005 não tinha nada disso. Era feito no braço e o vinho está estupendo, fantástico. Então, para mim, 2005. A gente não vinho de 20 anos, foi aberto aqui. Eu não estava, foi no primeiro dia e estava espetacular. Aí ontem, Chardonnay 2014. Esse eu provei, Chardonnay 2014, espetacular. Um vinho branco de guarda, né? 11 anos. 11 anos. E no decanter, as pessoas passavam, tu tem o que nesse decanter aí? É vinho branco. Não, vinho branco no decanter, não, é que esse aqui é um outro vinho. Isso aqui não é um vinho. Né? E hoje, então, aqui por uma forma de trabalho... O último dia tem que ser o melhor. Quero ver tu superar o Cabernet 2005 e o Chardonnay 2018. Aí o último dia é dose dupla. Então eu tenho aqui um vinho, um Cabernet Sauvignon 2007. Nossa! E eu tenho a nossa história, o Merlot 2000. Merlot 2000 de 25 anos. Pode pegar ali, pega ali o decanter. Eu vou ter que começar pelo grande Merlot histórico, o primeiro Merlot feito pela Máximo Bosque do ano 2000. 25 anos aqui nesse decanter e agora na minha taça. Olha a cor, um âmbar, né? Um âmbar aqui, a cor desse vinho.
que certamente vai ter muitos aromas terciários aqui. Fala um pouquinho sobre ele. Esse é um vinho, gente, que a gente tem que ter um pouco de paciência. Não é abrir a garrafa e consumir. É decante. Vamos deixar ele tem que respirar, oxigenar. Por que tem que acontecer isso? O romantismo, ele tem que acordar. Se a gente fizer um cálculo grosseiro aqui, um vinho de 25 anos, ele tem no mínimo seus 17, 18 anos deitadinho lá, quietinho. Então a gente tem que acordar esse vinho, nós temos que respirar, tem que dar um oxigênio. Aí o aroma começa a aparecer. Essa complexidade, esse couro, esse selvagem que ele tem dentro começa a despertar, essa palha. Há quanto tempo ele está aberto aqui? Esse vinho foi aberto às 13 horas, então ele está com umas 4 horas mais ou menos, agora me foge. Ele está com mais de 4 horas de decanta. Tudo isso, e ele vai longe. Mas já está aparecendo aqui, né, muitos dos aromas terciários, você falou do couro, né, da fruta seca, né, muita fruta seca. E olha como está a boca dele, saliva, né? É um vinho vivo, o tanino bem suave, macio, dá aquela pegadinha de leve, o tanino presente, acidez. Ainda tem acidez. Tem acidez. Ou seja, vamos colocar o sinal de igual, vinho vivo. Nos últimos 5 anos, acho que várias vinícolas brasileiras começaram a fazer vinhos, né, de guarda para guardar mais tempo. Mas ninguém tem um vinho de 25 anos aqui no Brasil. Então, assim, isso mostra teus cabelos brancos aqui, tá? Mostram que a tua aposta inicial, que para muitos era uma loucura, Renato, ela deu certo. Vamos provar o outro? O outro é mais jovem agora, mais jovem. Vai começar a debutar uma hora dessa. Vamos lá. Esse é um 2007, é isso? Cabernet Sauvignon? Esse é um Cabernet Sauvignon 2007. A coloração dele já é mais viva, tem um vermelho presente. Aqui eu já tenho um Cabernet Sauvignon, um pouquinho do mentolado começa a aparecer, né? 2007 com essa cor aqui, é impressionante. Exatamente. E é um vinho que tem uma persistência muito longa ainda no paladar. O tanino, a acidez, a madeira... Renato, esse vinho não parece ter mais de 5 anos. Todo o nosso vinho, ele tem passagem por barrica. Isso é uma marca inicial que nós colocamos. Eu ouço 200 aqui no meu ouvido, tira a madeira. É a minha marca, é a minha personalidade, minha característica. E acho que o brasileiro gosta muito de vinho com madeira, hein? Gosta, mas é muito importante. A madeira é um detalhezinho, ela não pode mandar no vinho. Quem manda é uva. Cabernet Sauvignon 2007 tem muita fruta aqui ainda. Uma fruta seca. É um grande vinho, Grande vinho. Renato, parabéns. Obrigado. Pela tua coragem. Primeiro tem que ter coragem. Depois persistência e paciência. Procurem vinhos da Massum Bosque, vinhos brasileiros de guarda. Eles nascem para serem vinhos de guarda. O Renato já guarda eles um bom tempo antes de botar no mercado. Esse ano então, nós vamos ter safras novas na linha Biografia. Então, Cabernet Merlot, 17. Vou colocar no mercado vinho da safra 17. O Chardonnay, que hoje é 18, logo vem a grande safra, né? Que é a 2020. Então, veja só, vou colocar um branco no mercado com 5 anos. Não é comum, inclusive no mundo isso, né? É verdade. Inclusive no mundo. E assim, é importante, brasileiro, se permita provar vinho brasileiro. Um golinho só, depois a gente conversa. Obrigado. Valeu, um grande abraço a todos. Até. Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende a sua visita agora mesmo. Com isso, encerramos a nossa cobertura da Wine South America, que teve a parceria do Hotel da Londer. O Poder RS fica por aqui para a BRDE
crédito para inovar e desenvolver. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.